ainda o dia é uma criança. Ora viva, quinta-feira, 25 de Abril, feriado nacional. Daqui a pouco vamos ter connosco o Bruno Soares, da Ação Social do município de Ilhavo, tudo por conta da peça Clichês Aqui Não. 27 séniores em palco este domingo às 5 da tarde na Fábrica das Ideias da Gafanha da Nazaré. Mas antes disso, há liberdade de expressão para ouvir agora com os nossos politicamente incorretos. Terra Nova. Connosco o Tiago Queiroz e o Jorge Afonso. Bom dia, rapazes. Acertei nos nomes? Sim, muito bom dia. Ora, a partir de agora, a responsabilidade é toda vossa. Muito bom dia a todos. Devo começar por dizer que é muito bonito entrar aqui no dia da Revolução e ouvir a melhor música da Revolução. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades de José Mário Branco. Excelente escolha, Maria João. Bom, vamos então começar, antes de ir aos temas que nos trouxeram aqui hoje, quero trazer um ponto prévio. Eu já estava muito triste com o que se passava no nosso futebol português e mais triste estou depois desta semana. Quero condenar profundamente o que se está a passar no futebol português recentemente, depois das alegadas intimidações de adeptos do Futebol Clube do Porto a árbitros por causa de mensagens privadas e de uma proposta miserável que um comentador da CMTV fez a sugerir que o Sporting oferecesse o último jogo ao Futebol Clube do Porto, no sentido de oferecer ao Futebol Clube do Porto o título de campeão e depois em troca dar a Taça de Portugal ao Sporting e de aparecerem personagens no futebol português como César Boaventura. Lamento profundamente o que se passou na jornada passada, no que antecedeu e no que sucedeu ao Benfica Marítimo, e quero condenar sobretudo a postura do treinador da equipa madeirense. Relembrando o processo, antes desse jogo, 3 jogadores do Marítimo forçaram amarelos e depois foi felicitado pelo treinador por causa disso, foram felicitados pelo treinador por causa disso, e fez isto nas vésperas de um jogo contra o Benfica, que curiosamente é a única equipa contra a qual o treinador da equipa madeirense, Petit, não pontuou desde que é treinador principal, desde que é treinador profissional de futebol da Primeira Liga. Já tirou imensos pontos ao Porto e ao Sporting, mas ao Benfica curiosamente não tira. E depois houve muitas pessoas que compararam o que se passou neste jogo com o Benfica com o que se passou no jogo com o Futebol Clube do Porto. Não é comparável, porque no jogo com o Futebol Clube do Porto estes 3 jogadores não jogaram, é verdade, mas um deles estava disponível no banco, não jogou porque o treinador assim não quis, e a postura da equipa foi totalmente diferente, porque não perdeu apenas por 3-0, mas podia ter causado uma surpresa desagradável à equipa de Sérgio Conceição, porque fez um jogo mais consistente e teve dos 8 minutos até ao fim a jogar com 10 jogadores, portanto foi uma exibição mais competente, ao contrário do que aconteceu na Luz. O treinador diz que fez isto propositadamente. O Marítimo fez um jogo miserável no Estádio da Luz e está depois na conferência de imprensa, depois de sofrer 6 golos, estar de sorriso na cara, não é normal, e estranhamente diz que ofereceu os golos ao Benfica. Será ingenuidade ou infelicidade? Eu não faço ideia, só apelido isto de um mau caráter desportivo e bem processado pelo Conselho de Disciplina. Isto não é nada contra o Benfica, que é um merecidíssimo líder do nosso campeonato, nomeadamente pela excelente segunda volta que está a fazer, depois de uma primeira um bocado mais sofrida e por ter batido sobretudo o Futebol Clube do Porto, que perdeu a vantagem de muitos pontos e que está agora muito mais consistente na reta final. E lamento que este final de campeonato esteja a ser assombrado por um lado e do outro, do Benfica e do Porto, no sentido de condicionar o adversário por causa dos árbitros ou por causa da forma como as equipas pequenas jogam. A meu ver, qualquer um dos dois que seja campeão vai merecê-lo. Agora, o Marítimo é que com esta atitude, quer da sua equipa, quer do seu treinador e até das declarações do seu presidente, não merece permanecer na Primeira Liga. O melhor treinador do final do ano, eu não sei se vai ser Bruno Lage, se vai ser Sérgio Conceição, se vai ser Luís Castro, se vai ser Abel Ferreira ou se vai ser até o Kaiser, mas eu já tenho a certeza qual vai ser o pior, vai ser o Petit, porque dar a entender ou forçar a ideia depois do que aconteceu, que o Marítimo já estava derrotado antes de entrar na Luz, é, para não dizer pior, totalmente desmotivante para uma equipa de futebol, tenho dito. Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui no estúdio mais uma vez. O próximo tema é bom em termos, está relacionado com a saúde, com bioengenharia e acima de tudo com muita inovação. Basicamente foi criado o primeiro robô médico de navegação autónoma dentro de um organismo. Basicamente é um robô que anda dentro do organismo, ou seja, dentro de corpos vivos, com o intuito de reparar órgãos ou algum problema interno. Os cientistas do Hospital Pediátrico de Boston criaram o primeiro robô que navega de forma autónoma dentro de um organismo vivo e o exemplo concreto para o que usaram este primeiro robô foi para reparar uma válvula cardíaca danificada.
Este robô foi testado em porcos, obviamente antes de ser usado em pessoas, é normal que façam testes, e usa um sensor de toque óptico que usa inteligência artificial e algoritmos para conseguir processar a imagem e assim identificar o local do coração, neste caso, em que está posicionado. Ao saber em que local está posicionado, já consegue saber também por onde é que tem que ir, lá está, através desta tecnologia artificial, é toda esta inovação. Como é que funciona este robô que digo mais uma vez e repito que é bastante inovador e positivo para a saúde em geral? Então, basicamente, este robô foi comparado inclusive a uma espécie de avião. Como é que isto se dá? O avião, digamos que vai onde nós queremos que ele vá, mas manobrar o avião em si ou as pequenas tarefas internas do avião somos nós, ou seja, neste caso o cirurgião. Com isto, o que é que eu quero dizer de uma maneira mais simples? O robô basicamente tem um objetivo de ir autonomamente ao local onde a reparação do órgão é necessitada, e o cirurgião, a partir do momento que o robô chega ao local, toma controle do robô e repara o órgão em si, controlando, pronto, lá está, o robô. O investigador em bioengenharia Pierre Dupont acredita que no futuro muitos robôs médicos, sendo esta a terminologia, trabalharão e partilharão informações entre eles, de modo a aumentar o desempenho e minimizar quaisquer erros em termos de saúde e de procedimentos medicinais. Isto levanta muito várias questões. Uma questão mete-nos a olhar para o futuro, e penso que certamente muitos de nós já sabemos que o futuro da medicina, e já muitas pessoas também pensaram, engenheiros e inovadores, em meter robôs internos dentro do corpo, a trabalhar, a curarem-nos, a eliminar cancros também, basicamente a rastrear o corpo de uma maneira interior. E outra pergunta, também pode levantar um bocadinho mais polémica, porque a partir do momento que os robôs começam a entrar na área da medicina, pelo menos nesta maneira, começa-se a pôr em causa, será que algum dia vão começar a roubar os empregos aos médicos e humanos em si, os robôs? Eu sinceramente acredito que no futuro é bem provável, porque como já vemos atualmente, a tecnologia está a tomar o mundo, tanto em supermercados como em qualquer outros setores, para não dizer todos mesmo, e pronto, sendo daí esta minha perspectiva. Mais uma vez repito, fico contente porque lá está, a ciência já mais uma vez está a evoluir no bom sentido da saúde para garantir uma boa vida e condições no futuro. Exatamente. Seguimos para o próximo tema. Seguimos para as eleições que vão acontecer em Espanha, serão no domingo, a 28 de Abril. São umas eleições que nos interessam, a nós portugueses, porque as nossas economias estão interligadas, ou seja, tudo o que acontece em Espanha tem impacto em Portugal e vice-versa. Penso que serão umas eleições disputadas entre o atual Primeiro-Ministro, Pedro Sánchez, e o principal líder da oposição, Pablo Casado, um confronto tradicional entre o PSOE e o PP, que são os dois grandes da política espanhola, mas desta vez com vantagens à tangente, como se costuma dizer, porque antigamente estes dois partidos tinham claramente vantagem. O PSOE tinha liderança clara, primeiro com o Felipe González e depois mais tarde com Zapatero, e o PP primeiro com José María Aznar e depois com Mariano Rajoy. Já lá vão os tempos em que estes dois lideravam largamente, mas desta vez é uma vantagem à tangente, porque desta vez temos uma esquerda dividida em dois, entre o PSOE do Primeiro-Ministro Sánchez e o Podemos de Pablo Iglesias, e uma direita dividida em três, entre o PP de Pablo Casado, o Ciudadanos de Alberto Rivera e agora a juntar-se ao top 5, como se costuma dizer, a extrema-direita, o Vox. Este sim mais perigoso, ou seja, é esta divisão mais à direita que vai dar a vitória ao atual Primeiro-Ministro socialista Pedro Sánchez, porque com o Vox a retirar votos aos dois partidos tradicionais da direita, nomeadamente ao PP, vai retirar força ao PP e vai dar vantagem ao PSOE. Isto vai fazer com que Sánchez mantenha a liderança e mantenha a vantagem nas sondagens e continue a ser o Primeiro-Ministro. Mas há um ponto mais importante, que são a força que estão a ter os nacionalismos, os extremismos e os grupos separatistas em Espanha. Têm cada vez mais força. Isto é que é extremamente preocupante. Se nós lembrarmos os últimos 2 anos, desde que houve as últimas eleições, ou 3 anos, 3 anos precisamente, foi em 2016, Rajoy conseguiu ganhar as eleições, mas apenas que os Ciudadanos não conseguia ter uma maioria no Parlamento para conseguir governar, e houve um grupo que, não o apoiando, o deixou passar, que foi o grupo dos nacionalistas bascos.
cerca de 2 anos depois houve aquela rebelião na Catalunha que gritou pela independência, e ao mesmo tempo rebentaram os casos de corrupção de políticos estavam ligados ao governo, ao PP de Rajoy. Em plena rebelião da Catalunha, o governo de Madrid acabou por cair porque Rajoy foi abandonado pelos mesmos nacionalistas bascos. E curiosamente Sánchez, que apresentou a moção de censura, chegou ao primeiro-ministro com o apoio de quem? Dos separatistas catalães. E portanto, que agora está ligado a esse grupo separatista, porque tendo votado juntamente com o PSOE a moção de censura que deitou abaixo o governo de Rajoy, Sánchez diz que é apenas por causa de serem contra o governo corrupto de Rajoy, mas está ligado a um grupo separatista e agora está constantemente a tirar nele e sacar em debates. Portanto, a questão que fica é: irá a Espanha dividir-se ou manter-se unida? É a grande questão para a próxima legislatura espanhola. Só desejamos que corra tudo bem aos nossos hermanos espanhóis. Um próximo tema bastante caricato também, rapidamente, foi uma mulher que acordou de um coma depois de 27 anos. Exatamente, 27 anos. Isto parece literalmente aquelas histórias que vemos nos filmes dramáticos no cinema mundial, mas realmente aconteceu, e sendo por isto algo bastante inesperado, achei por bem vir aqui trazer esta notícia. Tiago, só uma coisa, no meu filme preferido, a personagem principal está no coma há 7 anos. Lá está, mais uma razão, parece uma situação de filme. Agora, favorito. Hard to Kill, do Steven Seagal, 1990. Continuando, a vítima foi vítima, digamos, de um acidente de carro e acabou por acordar inesperadamente. Munira Abdullah, se não estou a dizer mal, dos Emirados Árabes Unidos, foi a vítima que, ao buscar o filho à escola, acompanhada pelo seu cunhado, embateu num autocarro. No embate, a mãe sofreu uma grave lesão cerebral, sendo por isto que ficou no estado em que ficou, e o filho, felizmente, saiu ileso porque protegeu com o braço de qualquer impacto. Depois do acidente, que se deu em 1991, tinha ela 32 anos, ficou em estado vegetativo, a vítima, e ligada a máquinas, e basicamente era alimentada por um tubo. Mais tarde foi transportada para um hospital alemão, onde algum tempo depois, recentemente, acabou por acordar. Isto realmente é uma história bastante emocionante, porque uma pessoa fica sempre, de certo modo, os comas são fascinantes no quê? Não no sentido de uma pessoa obviamente perder a vida e assim, mas naquele sentido de, será que enquanto uma pessoa está em coma, está a sentir o que está à sua volta, tem noção do tempo e assim. Pronto, é mais nesse sentido até que os próprios cientistas e médicos ainda se questionam muito e investigam atualmente. Bom, nesta parte final, antes de terminar, louvamos o dia de hoje, o 25 de Abril. É dia de relembrar a Revolução que pôs fim a uma das ditaduras mais longínquas da Europa, numa altura em que estávamos, como dizia alguém, orgulhosamente sós. É dia de relembrar várias figuras que ajudaram a derrubar o regime de uma forma, estando exilado e preso como sinal de luta contra a ditadura, como Mário Soares e Álvaro Cunhal, ou até quem tenha estado dentro do regime, mas tentou enfraquecê-lo lá dentro, como é o caso de Francisco Sá Carneiro, de pessoas que mais tarde também lutaram para que a liberdade tivesse instituída contra forças extremistas, ao Grupo dos Nove, ao General Ramalhianes, que a meu ver foi o melhor presidente da nossa democracia, entre outras figuras, e é um dia muito importante porque teve vários ganhos, sobretudo o fim da guerra colonial, que é a meu ver foi a grande razão que deitou abaixo o regime, porque estava a tornar-se inqualificável e insustentável, e o nosso bem maior, que é a instauração da liberdade e da democracia, que felizmente eu e o Tiago, e até tu, penso eu, Maria João, já nascemos com ela, e felizmente, e agradecemos muito a quem lutou por isso. E, para além de um fim do isolamento internacional e de uma integração europeia, do progresso e desenvolvimento económico, tivemos vários ganhos. A meu ver, a maior joia da coroa é o Serviço Nacional de Saúde, a democratização do acesso ao ensino, embora pudesse estar melhor, mas felizmente está democratizado, uma universalização da segurança social e sistema de reformas, e uma valorização do sistema autárquico e de eleições autárquicas. Aconselho toda a gente, eu também já fiz isso, até para tirar as teimas. Marques Mendes na SIC, no seu comentário do domingo passado, criou 5 perguntas para os ouvintes e
e para os telespectadores votarem quem é que foi a principal figura do 25 de Abril e quem teve mais influência e dos seus principais ganhos. Isso também é extremamente educativo para quem está a aprender ainda o que é o 25 de Abril. Foi baseando-se nessas questões que eu respondi, obviamente, com toda a curiosidade, e que faço aqui o meu balanço do 25 de Abril. Só tenho a dizer um muito obrigado e viva a liberdade. Queria só deixar aqui um aviso muito rápido, que penso que já deixei no ano passado também, exatamente aqui no programa. É para o pessoal mais jovem, isto é um bocadinho mais para o pessoal mais jovem, não é que eu seja velho, mas pronto. Basicamente, valorizem a liberdade que têm e valorizem estes privilégios que têm atualmente, porque, lá está, eu não exerça o direito ao voto. Há muita malta que não tem a noção de como é que era antigamente, aquela falta, aquela obstrução de poder fazer isto ou aquilo. Por isso, não estão a valorizar, se calhar, da melhor maneira a liberdade que tem a democracia. Por isso, valorizem e continuamos assim. Completamente.